Segunda Reis, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Segunda Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em todo momento que eu vou estar falando aqui. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos usar esses versículos durante essa palavra, e você vai conferir aí. O pastor João Agripino estará conosco não nesse sábado, nesse domingo, desculpe, no outro domingo, de hoje a 15, não é? Vai ser que sábado do mês, domingo do mês, primeiro, segundo, não sei, terceiro, né? Eu penso, de hoje a 15, o pastor Agripino vai vir aqui, encontrei com ele hoje. Ele disse: eu preciso ir lá, faz 8 anos que eu era para ter ido, não é? Eu preciso testemunhar da bênção que Deus fez na sua vida, pastor. Eu encontrei com ele hoje na hora do almoço, nós fomos almoçar ali, e ele disse que vem aqui, de hoje a 15, amém? Todos acharam? Nós emprestamos uma Bíblia, que página que está? 355, Tiaguinho? 357, 55, mais ou menos isso, né? Segunda Reis, no capítulo 4, verso 1 a verso 7. Diz assim: certo dia, e eu quero falar nessa noite sobre o milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar com Eliseu. Eu vou frisar: a mulher de um dos discípulos, dos servos dos profetas, foi falar com Eliseu. Eliseu também era um profeta. Depois você vai entender porque eu frisei que era a mulher de um dos servos, ou seja, dos discípulos que trabalhavam, que serviam os profetas. E ela foi falar com Eliseu, que também era um profeta. Ela disse: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo, para pagar uma dívida. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Versículo 4: entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Verso 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá e venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Eu quero trazer à luz da nossa vida, nos dias de hoje, essa história maravilhosa, este milagre da multiplicação de azeite. Num contexto histórico, para você entender, o azeite ele era um petróleo hoje. O azeite ele servia para cozinhar, servia para acender as lamparinas. O azeite era de um valor grande, de uma utilidade muito grande, não é? Hoje o azeite era muito caro, né? Para a gente ficar usando para tudo isso, não é? Somente o azeite original mesmo. Mas o azeite ele era realmente algo muito comum, não é? E quem tinha azeite tinha dinheiro, não é? Então veja, meditemos. Quando todas as vasilhas, pode olhar o verso 6, diz assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Você já passou por uma situação de ter que fazer algo sem entender, mas o que você fez foi uma questão de obediência? Nós estamos tendo dificuldade hoje em sermos pessoas para viver na presença de Deus, porque nós não queremos obedecer.
nós não queremos obedecer. Nós temos uma dificuldade muito grande com isso. E é interessante, eu costumo dizer que o militar não tem dificuldade de obedecer. O pessoal fala que o militar manda muito. É o contrário, você que pensa. Militar manda muito, manda nada. Porque para você ser militar, você tem que saber obedecer. Sempre alguém está mandando em você. Se tiver 2 soldados, são de patentes iguais. Se tiver 2 soldados trabalhando juntos, o mais antigo mandando o mais novo. E tem a responsabilidade, inclusive responde judicialmente por isso. Não é? Então, é interessante quando você está sob o comando de alguém. Há uma firmeza e há uma confiança em quem está comandando. Tudo isso dado uma estratégia para aquela situação, para resolver aquela situação. Então, quando o comandante fala, a gente vê muito isso, estou dando uma ilustração para os irmãos, em controle de distúrbios civis, que é essas bagunças que vocês veem aí, quando as pessoas vão para o estádio, saem brigando, quebrando tudo, ou essas manifestações, e ali tem uma tropa de choque, não é? Aí o comandante, ele está ali no meio da tropa e ele comanda, em cunha, escalão em cunha, aí as pessoas ali, os escudeiros, os demais se juntam e fazem a cunha, porque é para abrir a multidão, ou escalão à direita, não sei o que, vai lá, vira a formação para a direita ou para a esquerda, não é? E aí vai, mas eles têm convicção que o comandante está tomando a decisão correta, não há questionamento. O que está acontecendo com a gente hoje é que às vezes nós não obedecemos a voz de Deus. Nós queremos andar por nós mesmos, não é? E é interessante que essa mulher nos mostra um sentido de obediência tremenda. Então, caso você tenha entendido, se você passou por isso, para obedecer e fazer alguma coisa que alguém pediu para fazer, sem questionamento, você vai entender exatamente o caso dessa mulher. A Bíblia conta alguns milagres inusitados, não é? Como aquele que Jesus tinha um cego, o cego queria ser curado, Jesus gospe no chão, junta lodo com seu guspe, passa no olho do cego, a saliva misturada com terra, não é? Virou uma lamazinha, e aí ele diz para o cego, você vai agora lá no tanque de Siloé, e se lava lá que você vai ser curado. Você tem ideia quantas pessoas questionaram aquele cego, para ele não fazer isso? Quantas pessoas disseram para aquele cego, olha cego, o que o cara fez aí, porque Jesus era o cara, irmão. Jesus não tinha esse contexto tão espiritual que nós temos hoje. Jesus é o filho da Maria, de São José, o carpinteiro de Nazaré, uma cidadezinha de nada. Então não era bem assim nesse contexto que a gente está vendo hoje, né? A divindade de Jesus é muito próxima de nós hoje, que conhecemos a história, do que aquelas pessoas que viviam com Jesus. Até porque em Nazaré, Jesus não fez nenhum milagre, porque as pessoas não acreditavam. Era muito comum, Jesus cresceu entre as pessoas ali, não é? Aí Jesus manda aquele rapaz lavar o rosto, os olhos no tanque de Siloé. Aquele jovem rapaz, ele não questionou se aquilo é coisa de maluco, se aquilo é saliva que estava no olho dele. Ele disse, me leva lá no tanque, porque eu quero ser curado. E ele saiu tateando, e alguém foi lá, levou ele. A hora que ele lavou, ele foi curado. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Você anda muito vazio ou vazia, mas nessa noite, Deus quer encher você, que é o templo do Espírito Santo, a vasilha de Deus. Deus quer te encher de alegria nessa noite. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a situação da viúva. A viúva, a situação era muito complicada. Quando a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, até Pedro diz que separou algumas pessoas para cuidar das viúvas e dos órfãos, porque realmente fica desamparado, não é? Então, ser viúva naquele tempo era muito difícil. Hoje é difícil, imagina naquela época. E aquela viúva se encontrava em uma situação de penúria, de miséria. Ela precisava pagar as dívidas que ela tinha. E para pagar a dívida, os seus credores já vieram buscar os filhos para serem vendidos como escravos. Isso era comum. O ser humano não poderia virar propriedade quando você devia alguma coisa. Os filhos e a esposa iam ser vendidos como escravo para pagar a dívida. A mulher, ao ver Eliseu, o profeta, fez um relato da situação. E o profeta pergunta o que restava para ela, o que ela tinha ainda. Ela disse que tinha sobrado um pouquinho de azeite numa botija. Eliseu pede para que ela junte vasilhas, o máximo que ela pudesse emprestar dos vizinhos. E disse para que ela entrasse em casa
e fosse derramando esse azeite, enchendo as vasilhas, não é? Até que o azeite parasse. E na Bíblia, irmãos, é interessante, azeite e óleo são símbolos do Espírito Santo, símbolos de uma unção, não é? Era um sinal real e palpável da presença de Deus, da pessoa, no ambiente ou no local, não é? Então temos aqui uma analogia. O azeite da viúva que Eliseu multiplicou é como derramar o Espírito Santo de Deus em nossa vida e na vida de cada um. Há uma coisa maluca que Eliseu pede para aquela mulher. Ele pergunta para aquela mulher: o que é que você tem? Eu tenho um pouco de azeite. Vamos trazer para a sua mente nesse momento o que está acontecendo ali? É como se eu perguntasse para você: você vem me reclamar de alguma situação, e eu pergunto para você: o que é que você tem? Ah, pastor, eu só tenho R$1. Então faz o seguinte: sai procurando um monte de carteira de gente aí, não é? E pega esse R$1, começa a colocar nesse monte de... As pessoas vão te prestar carteiras vazias, e você, o máximo que você puder, você vai pegar esse R$1 e você vai colocar nessas carteiras vazias. Era a mesma coisa que ela estava enxergando naquele azeite. Era um pouquinho de azeite. Para que trazer um monte de vasilha? Se na segunda vasilha que ela fosse colocar aquele pouquinho de azeite, já não dava para encher os outros, não dava para fazer nada. O máximo que ela podia fazer era gotejar azeite em cada vasilha daquela. Eu creio que naquela época não tinha conta-gota, mas se tivesse, ela tinha que passar na farmácia, comprar um conta-gota, bom, já que ele quer que coloque azeite. O ser humano começa a arrumar umas coisas assim, umas desculpas para não servirem a Deus, não é? Como se nós fôssemos o dono da razão, como se nós fôssemos os deusinhos, né, que sabemos tudo, né? Essa mulher, ela não questionou o profeta. Ela foi fazer exatamente, não é, o que o profeta mandou. Se depender só de Deus, o azeite nunca vai parar de escorrer. O maior de Deus para o crente é encher-vos do Espírito Santo. Será que você está realmente cheio do Espírito Santo? E quando eu falo cheio do Espírito Santo, é interessante isso. A Bíblia fala que o fruto do Espírito Santo é paz, longanimidade, benignidade, temperança e mansidão. São as 5 partes do fruto do Espírito. Quem sabe você é longânimo, mas não tem paz. Quem sabe você tem paz, mas não tem temperança. Viu gente destemperado? Gente destemperada é difícil de lidar, né? Porque ele é destemperado. Alguém aqui, tem várias mulheres aqui, e homens que gostam de cozinhar. A coisa é quando está fora do tempero, o tempero ele tem um limite. Se você colocar o sal, ele tem um limite. Se colocar um pouquinho para mais, já era. Para menos fica ruim. Não é? O negócio fica destemperado. E de repente você está precisando do Espírito Santo de Deus nessa vida, e na sua vida, para te temperar nessa noite. Deus não deseja uma situação de lamúria para a vida de ninguém, porque Ele tem muito azeite para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Enquanto você precisar do Espírito Santo de Deus, Ele está pronto em derramar. Um servo obediente, que eu vou colocar essa mulher nessa situação. Um servo obediente possui 3 características. Primeira, a coragem para fazer o que às vezes ninguém quer fazer. Fazer o absurdo, não é? A coragem para fazer o diabo ficar debaixo do seu pé. Quando você é obediente, é assim que você faz, não é? Em segundo, o amor por aquele que não merece, que é a graça. O que é graça? Favor não merecido. Em terceiro lugar, a visão de ver o impossível, que é a fé. 3 características de uma pessoa obediente: a coragem de fazer algo que às vezes chega a ser absurdo, o amor por aquele que não merece, e em terceiro lugar, a visão para ver o impossível, que é a fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu costumo dizer que fé é coisa de louco, fé é coisa de doido, porque como é que você espera uma coisa que você não viu, e crê no invisível? Que coisa de maluco é isso? Aliás, quem veio quarta-feira aqui? Levante o braço. Eu vou te convidar, quarta-feira nós vamos continuar. Deus está nos mostrando coisas maravilhosas, de como realmente nós sermos bem-sucedidos aqui, e bem-sucedidos financeiramente. Deus está nos mostrando coisa tremenda pela fé.
como nós conseguimos atingir. Comecei nessa quarta-feira, penso que termino nessa próxima. Se há pouco poder de Deus em sua vida, quero que você preste atenção nas lições desse texto que é extraordinário. Primeira coisa que você tem que entender quando você está num problema, que a gente vê nesse texto, veja no verso 1. Nunca se isole, busque ajuda de pessoas de fé. É muito comum a doença, a depressão nesses tempos que nós estamos vivendo. Eu até achei também que depressão era coisa de gente fraca. Até quando eu entrei em depressão também. Isso 2003, 2002. Foi um momento muito rápido a depressão na minha vida. Graças a Deus por isso. Não é? Mas eu aprendo aqui nesse texto, no verso 1, você está com a Bíblia aberta, 2 Reis, capítulo 4, verso 1, que essa mulher não se isolou, ela buscou ajuda. O que é depressão, se não a gente entrar dentro da gente mesmo? Estou falando de mim, aí são vários níveis. É entrar dentro da gente mesmo, pegar o problema que a gente está tendo, colocar ele para dentro da gente, colocar um cadeado e jogar a chave fora. E a gente se fechar na gente. Mas o Espírito Santo de Deus te fala nessa noite. E você fala, nossa, parece que está pregando a minha vida. Sim, estou pregando porque Ele fala com você hoje. Não se isole. No verso 1 fala que certo dia uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Ela estava com problema. Os filhos estavam indo para ser vendidos. Deixa eu falar uma coisa, você está com problema? Vá atrás de gente, de Deus para a sua vida. Não se isole. Procure ajuda. E às vezes aqui na igreja, eu só fico sabendo que a pessoa precisou de ajuda depois de um certo tempo. Eu só sei que a pessoa está com problema depois que o problema se agravou. Aí eu pergunto, vocês não têm pastor? Conta para o vizinho, conta para a vizinha, conta para quem e não fala com a gente. Não é? Às vezes é até complicado isso. Pessoas que passaram por situação difícil aqui, de ir buscar cesta básica em algum lugar, e fica até ruim. Não é? E a pessoa vem, mas você não é da igreja do fulano lá? Como é que negócio que é isso aí? Você não é batista lá? Que é isso, irmão? A igreja é para socorrer os aflitos e os necessitados. Nós somos a igreja. E o dinheiro é para a igreja. A igreja somos nós. Entende isso? Em segundo lugar, nunca se entregue diante do problema. Verso 1, a parte B, fala assim: teu servo, meu marido morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor Deus. Mas agora veio um credor. Aquela mulher tinha perdido tudo já. Aliás, irmãos, tenha lugar para o inesperado na sua vida. Tenha lá um caderninho com as suas dívidas, ou com o dinheiro que você tem para receber, as pessoas que te devem. Converse com a tua esposa, converse com o marido sobre isso. Porque às vezes a pessoa morre e aí ninguém sabe o que faz. Não sabe o que devia, não sabe o que tinha para receber, e vira uma situação. Nós nunca temos lugar para o inesperado em nossa vida. O inesperado acontece. Nós não somos eternos, estamos aqui de passagem, meu irmão. Não é? Aí fica aquela doideira. E essa mulher estava numa situação difícil, mas ela não se entregou diante do problema. No verso 1, na parte B, ela foi falar com o profeta. Disse: meu marido morreu, você sabe. Ele temia Deus, mas agora vem um credor e está querendo levar meus filhos como escravo. A situação era tão grave que o caminho mais rápido e mais fácil para resolver aquele problema era deixar levar os filhos. E tem hora que a gente não vê saída, irmão. Tem hora que a gente não vê saída. É interessante isso, né? Eu já passei por isso. Eu precisei vender a casa que eu morava para pagar a dívida, que a lei nem obriga isso, porque a casa que você mora nem pode ser penhorada por questão de dívida. Mas eu tinha um nome. Não é? E aí eu chego para minha esposa e falo: nós temos que vender essa casa. E aquela mulher estava na mesma situação.
A situação mais fácil para resolver era deixar as coisas acontecer num curso natural. Mas deixa eu falar uma coisa para você: as coisas não vão acontecer num curso natural, porque Deus que sonha sonhos está aqui nessa noite. O Deus do impossível está aqui nessa noite. Ele chama as coisas que não existem como já se fossem. E diz a palavra de Deus que a nossa palavra nem passou pelo nosso pensamento, nem chegou à nossa boca. Ele já sabia. Ele já sabia que você está aqui hoje. Ele sabia que você estava me vendo na sua casa agora. Aleluia. Porque Ele quer mudar a história da sua vida. Em terceiro lugar, permaneça na posição de humildade. Às vezes nós não reconhecemos onde nós estamos. Eu vejo pessoas que foram muito bem de vida, aqui nessa cidade inclusive, mas por uma questão da vida e de não saber administrar as coisas, perderam tudo. Mas as pessoas não perderam, como é que é? Foi o reinado, mas não perdeu o trono, negócio mais ou menos assim, né? As pessoas continuam ainda pagando de gatinho. Enquanto estiver assim, meu irmão, não vai restabelecer. Para você começar a se erguer, primeiro é saber aonde você está, aonde você chegou e do que você precisa. Senão você não vai se erguer. Então não perca a humildade, permaneça na posição de humildade. Veja aí no verso 2. Eliseu lhe perguntou: como eu posso ajudar? Ela, na condição de humildade, disse: olha, a tua serva não tem nada. Olha a minha situação, eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. 2 Reis, capítulo 4, verso 2. Como você tem orado a Deus? A gente nem sabe orar. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele pega a nossa oração. Eu vou usar uma linguagem militar, né? Ela pega a nossa oração, dá arredondada. A gente fala arredondar a ocorrência, esse negócio tudo errado, né? Dá arredondada nessa oração e leva a Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, porque nós pedimos e não sabemos como pedir, como convém. Às vezes nós não sabemos nem entrar na presença de Deus. Parece que Deus é nosso empregado. A nossa oração, 90% da nossa oração é para pedir alguma coisa. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu quero não sei o quê. Senhor, não sei o quê. Senhor, não sei o quê. Fique de pé. Sente. Você está maluco, pastor? Milhares de pessoas não conseguem fazer esse pequeno gesto que você fez aqui. E daria tudo para fazer esse gesto que você fez. Como você tem chegado na presença de Deus? Como você tem orado? Você tem reclamado? É só reclamação. É só pedir e reclama. Senhor, olha para mim. Não tem do que reclamar porque não tem emprego. Reclamamos da roupa, reclamamos da comida, reclamamos do irmão. Falamos mal do outro. Acha motivo nessa noite para glorificar a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela minha família. Pois é, pastor, mas a minha família é uma família de doido. Pois então, você começa a agradecer a Deus e pelos olhos da fé, enxergar uma família abençoada, dizer: Senhor, eu agradeço, Senhor. Minha família é de doido, mas eu tenho certeza que eles vão ser abençoados por Ti. Muito obrigado, Jesus. Isso é fé. É crer no impossível. Senhor, abençoa a minha sogra. Meu Deus, vamos continuar aqui em nome de Jesus. Não era para ter falado isso. Essa mulher se colocou na posição de humildade. Ela disse: a tua serva não tem nada. Olha que coisa interessante. Ela fala para Eliseu: a tua serva não tem nada. Ela não era serva de Eliseu. O marido dela era o servo de Eliseu e dos profetas. Trabalhava para eles. Ela não. Ela se põe na condição de serva. Ela diz: viu, a tua serva não tem nada. Como é que você está se posicionando perante Deus? Aleluia. Em quarto lugar, obedeça sempre
com grande fé. Veja aí no verso 3 e verso 4. Então disse Eliseu: vá pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta e derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando o que for enchendo. Obedeça. Tem coisa que é tão idiota, coisa tão simples. É interessante quando o homem está na arrogância, como ele é soberbo. Olha, tem um ditado que fala: se quer saber quem é uma pessoa, dê autoridade para ele. Tem algumas pessoas dessa cidade que estão me surpreendendo. Só não posso falar o nome porque é filmado e gravado. Porque se não tivesse eu falo. Quarta-feira eu falo os nomes. Domingo eu não falo. Deu poder, pronto, você desconhece a pessoa. O cara, ele era um carimbador. Você coloca ele como chefe dos carimbadores, pronto. Ele já vai lá no RH e fala: não, eu quero que faça um cartaz desse tamanho, não crachá, um cartaz, que eu sou chefe dos carimbadores. E agora eu sou o cara. Não é? Oh, irmãos, a justiça de Deus são duas. Ela está calcada em duas coisas. Em primeiro, a cruz do Calvário, porque se ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Em segundo, a morte. A morte não tem bom, não tem ruim, não tem pequeno, não tem grande, não tem rico, não tem pobre. Todos vão passar por ela. Ainda bem que existe a morte. Imagina se Hitler estivesse vivo. Possivelmente nós não estaríamos, porque eu já sou meio negão. Eu já tinha mandado matar. Porque ele queria uma raça pura, branca, pura para ele. Mas o Jesus de Nazaré, aleluia. O Jesus de Nazaré, contrariando toda a física, contrariando tudo, ao terceiro dia ele levanta do túmulo. Todos os grandes homens morreram e os seus túmulos estão lá, mas o túmulo de Jesus está vazio, porque ele está aqui nessa noite através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Interessante, irmãos, obedeça sempre com grande fé. Ela foi, pegou aquelas vasilhas, e muitas vasilhas, né? E foi enchendo. Eu gosto dessa recomendação de Eliseu, desculpe. Ele disse: mas peça muitas. Tenha bastante expectativa, meu irmão. Porque o que Deus vai fazer na tua vida é coisa grande, aleluia. Deus fez na minha, por que não faz na sua? Eu era um Zé Ruela, continuo sendo. Eu costumo dizer, para quem tem bastante visita hoje aqui, costumo dizer que na escala de valores sociais eu sou o Obama, porque eu saí de uma favela e cheguei onde eu cheguei. Mas quando eu era muito pequeno, meus pais muito firmes na criação, algumas pessoas chegavam usadas por Deus e diziam assim: Deus vai colocar esse menino no meio das autoridades. E se você olhasse aquele universo quando eu estava vivendo, não tinha, era para você rir. Não tinha nada que pudesse indicar isso. Mas diz a palavra de Deus que Deus usa as coisas pequenas para confundir os grandes. E fique tranquilo, se estão zombando de você, o que está em você é maior do que aquele que está no mundo. E a graça de Deus vai inundar o teu ser. E graça é favor não merecido. Não é porque você merece, é porque você é servo. E Ele vai te abençoar. Quando nós estamos no pedestal da arrogância é complicado. Tinha um homem chamado Naamã, era um general. Aliás, ele só podia estar onde ele estava porque ele era um general do reino persa. E o cara ficou leproso. Qual que era a regra para leproso naquele tempo? Leproso, como não tinha cura, ele era separado, ia viver fora da cidade para a lepra não pegar ninguém. Começa a cair pele, ficar fedida, aquele negócio todo. Então tinha o leprosário fora da cidade, aqueles homens morriam, se definhavam aos poucos. Porque a lepra não é uma doença fatal. Você morre aos pedaços. Morria, hoje não morre mais, né? Aos pedaços. Mas aquele homem, olha que coisa doida, aleluia. Aquele homem saqueou uma cidade e levou algumas meninas, jovens, para servir como escravo no seu reino. E ela levou, e foi levado a menina. E a menina, vendo o estado do seu senhor, ela disse para a mulher, para a patroa: viu, tem um homem lá, chamado Eliseu, lá onde eu morava, de onde vocês me trouxeram, que se ele fosse lá, ele seria curado.
Porque o homem é usado por Deus. Esse mesmo camarada que nós estamos falando aqui do tal do Eliseu aqui. E esse cara era um cara poderoso, né? E aí imagina, ele pega, mas será? Ele tem dom, pode ir lá. Interessante que ela era uma escrava. Ela não queria o mal do seu senhor, ela queria o bem. Só quem entende isso é quem tem o amor de Deus na sua vida. Aleluia. Aí aquele homem chama lá os seus servos, os soldados, porque o cara desse para sair, irmão, é uma comitiva, não é? É um chefe de estado. Eram os melhores camelos, as carruagens, não sei o quê, cara armado de flecha, arco, escudo, de haste, vai chegar lá. E chegou chegou lá na casa do Eliseu. O Eliseu já sabia. Quando Geazi foi falar com o Eliseu, viu? Rapaz, Naamã chegou aí, nós estamos ferrados. O cara veio com tudo aí, cara. Um monte de viatura, batedores. Se fosse hoje tinha moto, aquelas motonas Harley Davidson, batedores, bandeirinha do estado. O homem chegou lá, o homem lá. Era o cara. Menos, irmão, desce para você alcançar a bênção de Deus nessa noite. Quando Geazi foi falar com Eliseu, viu? Naamã está aí, quer falar com você. Eu não quero falar com ele. Fala para ele que se ele quiser ser curado, porque o homem de Deus já sabe o que acontecer. Eu já tinha falado para ele. Você quer ser curado da lepra? Para ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. E na 7ª ele vai ser curado. Aí Geazi foi lá falar para ele: Sua Excelência, me perdoe, o senhor me... os caras tudo armados, até os dentes ali. Olha, não sou eu, tá? Não sou eu sou apenas o mensageiro. O senhor, presta atenção que eu vou falar para o senhor aqui agora. O meu senhor lá, Eliseu, ele não quer trocar ideia com o senhor, não. O que? Não, calma, eu sou mensageiro só. Peraí, calma, fica nervoso, calminha aí. Ele falou para o senhor ir lá mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, que o senhor vai ser curado. Que é isso? O homem ficou doidão. Ficou doidão. Sempre tem alguém que... Um conselheiro inteligente, porque a gente está rodeado de conselheiro burro, né? A ver pelos nossos governantes, os caras estão conselhando nosso governante tudo burro. Não é possível. Tem coisa que é muito óbvia. A pessoa mais simples do povo vê que está errado, mas o cara não enxerga. Falou, viu? Mas se te pedisse coisa pior, você não faria, cara? Você está podre. Você está na situação que você está. O que vai acontecer? Se você mergulhar 7 vezes não acontecer nada, fazer o quê? Mas pelo menos é alguma coisa, tenta, velho. Né? Aí fui lá uma vez, mergulhou. Vê para mim onde está escrito aí, onde está escrito. Mergulhou uma vez, mergulhou 2 vezes, 3 vezes. 2 Reis capítulo 5. Tá, continuando aí, você vai ver. 2 Reis capítulo 5. O mesmo Eliseu. 6 vezes. Eu acho que cada vez que ele vinha, ele saía para fora da água e falava: pelo amor de Deus, vai lá, rapaz. Não é? E na 7ª vez, diz a palavra de Deus, que a pele dele se tornou como a pele de um bebê. Então, em muitas das situações, para você receber a graça de Deus, seja humilde. Aquela mulher foi humilde, ela se colocou na condição de serva, e servo não era ela, era o marido dela que tinha falecido, né? Em 5º lugar, faça a sua parte, prepara-te para receber a unção de Deus. Veja no verso 5. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa, 2 Reis capítulo 4, verso 5, com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Ela obedeceu direitinho, pegou os filhos, trancou em casa, foi encher aquele monte de vasilha e potes que traziam para ela das vizinhas, né? E ela foi fazer o seu dever de casa. Foi diretamente fazer a sua parte no milagre, tomar parte da bênção de Deus. Faça a sua parte. O que é que você tem feito? Os grandes milagres, eu até falo sobre isso sempre, que na Bíblia você encontra, se eu não me falha a memória, eu encontrei 2 milagres que Jesus fez por conta dele, que a pessoa não foi procurar ele. Foi quando ele foi lá no poço de Samaria, daquela mulher samaritana. Foi quando ele foi lá no tanque de Betesda, daquele rapaz que era aleijado. Eu não lembro. E também quando curou, quando ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Mas eu não lembro de mais. Os demais milagres, as pessoas foram até ele, fizeram a parte, não é? Aleluia. Vá para a sua casa.
Vá para a intimidade da sua família. Vai fazer o que Deus mandou. Faça a sua parte com dedicação. Você sabia que algumas coisas estão dentro da nossa família, que está ali precisando de um conserto? Às vezes nós não falamos para o nosso filho que nós amamos ele. Falta de perdão. Em algum momento na trajetória, às vezes até da criação dos filhos, nós fazemos coisas que marcam nossos filhos, que marcam a nossa vida, mas não temos coragem de nos reconciliar. Eu quero ver qual é o demônio que consegue destruir uma família, que dado as mãos, faz uma oração a Deus na sua casa. Não tem. Não tem. A unção de Deus é para todos os vasos. Aleluia. Quantos vasos existiam naquela casa? Quantos vasos estivessem ali disponíveis, seriam cheios do azeite, ia se multiplicar ilimitadamente. Sabemos também que pelas Escrituras, conforme Joel capítulo 2, verso 28, na promessa de Deus, que nos últimos dias o Senhor Deus iria derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o apóstolo Pedro falou também sobre isso. Nós temos que ter certeza do Espírito Santo em nossa vida, que Ele age em nossa vida. Pode parecer loucura para os homens, não importa, mas para Deus é obediência. Isto, na linguagem de Deus, é fé incondicional, e Ele ama isso. Porque o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, na quarta-feira eu perguntei se tinha algum doido aqui, os irmãos ficaram meio assim, né, para levantar a mão se tinha doido, se não tinha. Eu falei, o que o pastor quer dizer, né? Se tem doido aqui, aí eu pensava, doido, isso estava eu aqui, né? Mas depois todo mundo ficou doido junto comigo, não é? O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, ele disse que a mensagem da cruz é loucura para os homens que estão sendo destruídos, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Queira mais, irmãos. Queira mais de Deus. Já estou terminando. Quando as vasilhas estavam cheias, ela disse a um de seus filhos, traga mais uma vasilha. Mas ele respondeu, já acabou. Né? Então o azeite parou de correr. Veja no verso 6. Deus só parou de fazer a parte dele quando já havia acabado a parte dos homens. Já estou terminando. Aprendemos também que o azeite seria multiplicado milagrosamente pelo poder de Deus. Isto é poder de Deus. Hoje as pessoas querem receber a unção pela internet, vídeo, mas a unção transmite-se pelo contato direto com Deus. Hoje nós temos uma igreja imediata, uma igreja de mídia muito rápida. Os grandes templos estão cheios de uma rotatividade muito grande, porque as pessoas estão lá buscando dinheiro, buscando a sua cura, mas não querem servir a Deus. Eu nessa noite quero propor a você, na realidade, a ter uma vida com Deus. Quando você tem uma vida com Deus, a bênção de Deus alcança até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Isso é bíblico. Os seus filhos dos filhos dos filhos serão abençoados. Amém? Glória a Deus. Eu vejo pelos meus pais, quando a gente se reúne, os filhos todos, há uma alegria, há uma paz, há uma tranquilidade. Eu acho que para um pai, deve ser, porque ainda não tenho essa experiência, que eu não tenho netos, mas para um pai ver os netos e os filhos todos juntos, deve ser uma alegria muito grande, sem a discussão, sem a briga, não é? É isso que Deus quer para você. Deus quer cumprir o seu propósito na sua vida. Cumpra os seus compromissos com Ele e desfrute das bênçãos abundantes de Deus. Veja no verso 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, a Eliseu. E ele lhe disse, vá mulher, venda agora o azeite que sobrou. Pague as dívidas. E o que sobrar, melhor dizendo, você vai viver dele. Sobrou tanto azeite que ela pagando a dívida, o que sobrou, ela ia continuar vivendo com aquilo que sobrou. Olha que coisa tremenda. A bênção de Deus, ela é grande. Aleluia. Ele diz, primeiro pague as suas dívidas. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, cumpra com os seus compromissos. Porque existe um motivo originário da bênção. O grande problema hoje, irmãos, é que nós estamos perdendo o foco. Nós vemos aqui na igreja, oramos a Deus, Senhor, eu quero ofertar a Ti, Jesus. Já fiz oração assim aqui.
né? Você que não tem condição de ofertar aqui nessa noite, vamos fazer uma oração, né? E Deus vai te dar condição. Quando Deus te dá condição, você vai lá e oferte. Aí você vai lá, pega o dinheiro, você fala, sabe uma coisa? Deus espera um pouquinho, né? Deus vai esperar um pouquinho, porque agora vem esse dinheiro na minha mão, então Deus vai esperar. Irmãos, com Deus tem propósito. Nós já lemos isso aqui, falamos sobre isso aqui, que é um tempo determinado por Deus para cada propósito. Não é o desvaneio para, sabe, deixa a vida me levar. Não, é propósito. Qual é o propósito que você tem? O propósito é objetivo. E para alcançar o objetivo tem que ter meta. Se o teu objetivo é andar 8 quilômetros, então se você andar 1 por dia, você chega nos 8. A meta é andar 1 por dia. Você vê aqui que primeiro, o que originou a bênção na vida daquela mulher foi exatamente a reclamação de que os filhos iam ser vendidos como dívida. E aí o profeta ora a Deus e fala para ela para ir para casa e para ela encher as vasilhas. E ela volta a falar com o profeta e fala, bom, agora tem muito azeite, o que eu faço? Você paga primeiro as tuas dívidas, está no verso 7, e você vai viver com o resto. Mas o motivo primário do milagre foi o pagamento da dívida. O problema é que a gente ora a Deus, pede as coisas e esquece de onde se originou aquela oração. Aí Deus dá a bênção, mas Deus esquece, né? Deus perdoa, nós vamos... né? Rapaz, eu não tinha dinheiro nenhum, Deus colocou esse dinheiro na minha mão, eu trabalhei ali, rapaz, o camarada... rapaz... O Espírito Santo fala, rapaz, você fez um propósito. Mas sabe, Espírito Santo, para trocar uma ideia. Não é? Aqui foi diferente. O que originou o milagre foi exatamente a situação financeira daquela mulher, dos filhos que estavam sendo requisitados para serem vendidos como escravos. Iam ser penhorados, arrestados, não é? Para serem vendidos. Aleluia. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ache para mim. Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é Deus. Ele vai fazer muito mais além daquilo que você pede. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé. Como? Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, o Senhor de glória, Ele é poderoso para dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É isso? Efésios capítulo 3, verso 20. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Ele conduzir a sua vida como um anal. Aleluia. Deixa Ele conduzir a sua vida no mar dessa vida. E às vezes esse momento é o momento que você está muito preocupado, que você acha que o seu navio vai afundar. Mas Deus vai colocar as mãos. Aleluia, porque Ele está no barco. E conta a história que Jesus um dia pediu para os discípulos, vamos passar para o outro lado do mar. E Ele entrou no barco. Quando Ele estava no meio do mar, aquela tempestade veio, o navio quase naufragando. Os discípulos acordaram Jesus. Jesus, não deixe que a gente morra. Jesus acorda e fala, aquieta-te vento, acalma-te mar. E aí houve uma bonança. A sua vida está agitada, mas a paz que excede todo entendimento está aqui nessa noite. Sabe por que excede entendimento? Porque você não vai entender. Ele quer te dar paz na sua vida. Você tem procurado paz em muitos lugares e você não tem encontrado. Jesus de Nazaré está aqui através do Espírito Santo. Amém? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar.